no livro de Marcos, no capítulo 12 do livro de Marcos, a partir do versículo 41. Capítulo 12, a partir do versículo 41, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segura aí, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Ainda dá tempo de compartilhar para alguém, convidar alguém para estar junto conosco nessa adoração ao nosso Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Motivo de alegria estar aqui para ministrar uma palavra da parte de Deus ao teu coração, algo que falou comigo, lógico, com o meu coração, que queremos aqui estar juntos, louvando e exaltando o Senhor. A Bíblia diz aqui em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41, ele diz assim: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando a seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus, aleluia, todo o seu. Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida nessa noite, cada um de vocês, que tem como título Fazendo a Diferença. Glória a Deus. Fazendo a diferença. Olha só, fazer diferença ou diferença significa falta de semelhança, é alteração. Agora aqui nessa passagem de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41 ao 44, nós podemos ver a história de uma viúva. E podemos ver essa história, nós podemos criar aqui como personagem principal esta viúva. Mas havia aqui Jesus, o seu discípulo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para... Ele assenta-se próximo à arca do tesouro, né, de frente. E quando ele está ali de frente, quando ele faz isso com um propósito. Ele vai para ali com um propósito. E quando ele chega ali, ele começa a observar como as pessoas ofertam. Jesus, ele não está ali para ver quanto elas ofertam, mas como elas ofertam. Ele não está ali para ver como elas estão dando, mas o quanto elas estão dando, mas como elas estão dando. E ali podemos ver que Jesus, ele deixa claro nesse texto que havia muitos ricos, eles davam ali muito, eles ofertavam muito, eles davam muito ali. E eles davam ali daquilo que sobrava. Ou seja, o que nós entendemos é que não havia uma dificuldade muito grande para eles doar ou dar, ou ofertar uma oferta que para eles já estavam sobrando. Mas ali ali eles tinham todo o interesse de demonstrar a quantia das suas ofertas, tratando-se também, nós podemos entender de status, né? De quanto eles davam e tudo. Mas havia também uma viuvinha que estava ali, uma viúva, aliás, e essa viúva, ela pega 2 moedinhas, ou aliás, as moedinhas dela, as únicas moedinhas que ela tem, a única moeda que ela tem, e ela deita na arca do tesouro aquela moeda. E quando ela deita na arca do tesouro aquela moeda, nós podemos aprender também dentro desse texto que essa viúva, ela não é observada, ela não é notada pelas pessoas que estão ali. Essa viúva, ela não é notada por causa da quantidade da oferta que ela estava dando. E aqui nós entramos em uma coisa, uma dimensão que é a diferença. Fazer a diferença. Mas quando se trata de fazer a diferença, nós podemos entrar por 2 caminhos. Fazer a diferença que chama a atenção de Deus ou fazer a diferença que chama a atenção do homem. Agora, o que nós temos que entender é que é importante fazer a diferença que chama a atenção de Deus. E aí nós entramos por uma linha aqui da palavra de Deus, do pensamento que vem da palavra do Senhor, que esta viúva, ela não chama a atenção de ninguém aqui. Para as pessoas aqui, ela não está fazendo diferença. Quem está fazendo a diferença aqui são os ricos que estão depositando ali o muito. Mas eu quero trazer esse texto, essa mensagem para nós, para mim, para você, para o lado espiritual.
Eu quero trazer para nós esse momento aqui. Eu sei que a oferta é importante, tudo isso é importante para um relacionamento com Deus, tudo isso é importante para Deus, porque se isso não fosse importante, Jesus não estava aqui tratando-se disso aqui. Mas Jesus, ele traz para os discípulos, ensina para os discípulos que aquela viúva, ela deu o melhor. A melhor oferta foi da viúva. E nós aprendemos dentro desse texto aqui que não é como nós nos entregamos, não é como nós nos dedicamos ao Senhor, ou não é como no sentido humano, não é como no sentido visão homem, mas é na visão de Deus, como eu me dedico, como eu me entrego, como eu dou, no sentido visão de Deus, na mente de Deus, no pensamento de Deus, na direção de Deus. E aqui nós podemos ver que esta viúva, ela dando a sua oferta, ela não chamou a atenção de homens, mas chamou a atenção de Jesus. Ela fez a diferença nesse lugar, porque ela chamou a atenção de Deus. Nós estamos vivendo na terra e nós estamos vivendo no meio de uma crise, de uma situação. E não só tratando-se do momento que nós estamos vivendo, mas se esse momento passar, vai vir outros momentos, e também se tratando do momento em que nós estamos nessa terra, vivendo aqui. Esse é o momento em que eu preciso caminhar, e no meio dessa geração, eu preciso fazer a diferença. Mas fazer a diferença para Deus, fazer a diferença em que chama a atenção de Deus. Não é fazer a diferença em sentido ter uma vida de status, ou uma vida de fama, ou uma vida financeira, aonde eu vou chamar a atenção dos homens. Não, mas é viver uma vida de uma forma em que eu vou fazer a diferença, ou seja, eu vou perder a semelhança do mundo para ter a semelhança de Deus. Fazer a diferença é falta de semelhança, eu vou perder aquela falta, aquela semelhança do mundo, do homem mundano, para ter uma semelhança de Deus. Ou seja, isso é fazer a diferença que chama a atenção de Deus. É lógico que vai chamar a atenção também de homens, porque de homens, muitas das vezes, de homens mundanos, homens que não têm Deus, ou seja, homens que estão vivendo e estão com a mente ainda mundana, e que não conseguem entender o que está acontecendo na minha e na sua vida, por causa da diferença que estamos fazendo. Porque a diferença, quando eu faço uma diferença para Deus, essa diferença ela traz um efeito no mundo secular, no mundo em que estamos vivendo e no sistema do mundo. Olha só, essa viúva, ela deu tudo que tinha. E todas essas moedas que tinha, a moeda que ela tinha, tudo que ela tinha um valor para ela. Ela não deu uma coisa que estava sobrando, ela deu uma coisa que para ela também tinha valor. Era aquilo que ela tinha. Os outros deram o que sobraram, aquilo não tinha muito valor para eles, porque estavam sobrando para eles. Nós também conhecemos a história de Maria, que pegou o seu unguento, o valioso, e ela foi até Jesus, e quando chegou até Jesus, ela ungiu Jesus com o seu unguento. Ela deu o melhor para Jesus. Ela deu o melhor para ele. Eu vejo na história de Maria, não só aqui com o unguento, mas na história de Maria, quando Jesus está ali com seu discípulo para comer, para ter um banquete ali na casa dela, com Marta e Lázaro, e ali ela senta aos pés de Jesus. O que nós aprendemos com Maria aqui é que essa Maria, ela fazia as escolhas boas, escolhas que eram diferenciadas, escolhas que pouco, no momento dela com Deus, poucos fizeram. Ela viu Jesus na sua casa, sentou aos seus pés, fez essa escolha, fez a diferença. Nós aprendemos com ela nessa atitude, e também agora nós aprendemos com ela, quando ela unge Jesus com o seu unguento. Agora, olha só, ela fez a diferença, ela escolheu a melhor parte, ela trouxe o seu melhor para o Senhor. Aquilo que para ela tinha valor, não só para ela, mas para o mundo também tinha valor. Ela pegou e trouxe para Jesus. Para que no coração dela aquilo tinha um valor, e ela queria dar o seu melhor a Deus. Ela aproveitou a oportunidade dela para abençoar. Ou seja, ela aproveitou a oportunidade dela para trazer até Jesus o melhor em adoração a ele. Olha só a visão dos discípulos, a visão de Judas, lá em João, porque não pegou esse unguento, vendeu-se e deu aos pobres. Ou seja, há uma diferença aqui. Olha só, a intuição dele era, o plano dele era, ou a ideia dele era, o pensamento dele era não entregar a Jesus o seu melhor, mas levar aos pobres. Ou seja, você entendeu aqui a diferença? Fazer a diferença para Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor.
Ou seja, o meu melhor eu preciso dar a Deus, não ao homem. O meu melhor eu preciso me dedicar ao Senhor e não ao homem. O homem, ele fica abaixo de Deus. Todos ficam abaixo do Senhor, Deus fica acima. Ela deu tudo o que ela tinha, ela deu tudo aquilo que tinha valor para ela. Ela entregou ali no gasofilaço. E Jesus viu essa ação desta mulher. E ela fez a diferença para Jesus. Mas olha só, o que diz aqui em Salmo 37:5, no livro de Salmo, no capítulo 37, no versículo 5, nós vamos colocar aqui na tela. Nosso irmão vai colocar aqui, Cláudio, para a gente ler todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 37:5 para a glória de Jesus. Olha só o que diz no capítulo 37 de Salmos, no versículo 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou ele o fará. Ou seja, entrega o teu caminho. Entregar o teu caminho ou o meu caminho ao Senhor é entregar a minha vida a ele. É entregar o melhor de mim a ele. Entregar a minha vida. Entregar os meus caminhos, entregar o meu caminho ao Senhor, ou seja, e confiar nele. É entregar os meus sonhos de Deus, é entregar as minhas atitudes, é entregar os meus hábitos, é viver uma vida que vai agradar ao Senhor. É viver uma vida em que eu vou fazer a diferença nessa geração. Fazer a diferença para Deus, fazer a diferença em que Deus é glorificado. A diferença que eu e você temos que fazer é a diferença em que o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus é exaltado. Ou seja, entregar o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele, o mais o fará. O tudo fará na tua vida. Deixa com ele. Então, entrega os nossos planos, entrega os nossos sonhos, entrega as nossas ideias, os nossos hábitos também saem da nossa vida que não agrada ao Senhor, que não exalta, que não tem valor para Deus. Olha só, no livro de Gálatas, no capítulo 2, Gálatas 2, 20, no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, para a glória de Jesus, glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz aí, no livro de Gálatas 2:20, ele diz o seguinte, glória a Deus, nós vamos colocar na tela aqui, esperar o irmão colocar para a gente ler. Ele diz assim, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Ele diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a minha vida agora está em Cristo Jesus, crucificado com ele, Jesus Cristo. Ou seja, eu dou o meu melhor. Eu sacrifico-me por causa de Cristo, por amor a Cristo. Ou seja, sacrificar é dar o seu melhor ao Senhor. É entregar o seu melhor a Deus. Aquilo que na tua vida, muitas das vezes, você vai entender mais na frente, mas aquilo que na tua vida, muitas das vezes, você está, vamos dizer, você pode sentir falta no princípio, no começo, mas você se sacrifica por causa do amor de Jesus. Paulo diz, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora, Paulo está vivendo a vida em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo agora é quem direciona Paulo. Cristo agora é quem dá direção a Paulo. Cristo agora é que está na mente de Paulo. A mente de Paulo está focado naquele que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo, a coroa da vida. Então, Paulo agora diz que a vida que ele vive na carne, agora na terra, na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, o qual amou Paulo, amou a mim e a você. Ou seja, e se entregou por nós. Ou seja, se entregou por mim e por você. Em Gálatas está dizendo que Jesus, ele se deu, ele se entregou, e não tem nada de melhor na terra acima de Cristo. Ou seja, ele se entregou na cruz por nós. Então, nós entendemos que essa entrega de Jesus pela minha e pela sua vida me leva a entregar-me totalmente a Deus. Como exemplo, eu pego Jesus.
E Jesus é o exemplo que ele é o exemplo para mim e para você. A Bíblia diz que ele deixou o exemplo para que eu e você seguíssemos. Então eu sigo Jesus Cristo, então eu me entrego por amor de Cristo, e como exemplo eu pego, se Deus entregou o seu Filho por mim, por você, por nós, então ele é digno de que eu, você, entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos porque ela pertence ao Senhor. Entregar a vida ao Senhor é viver à vontade, é viver conforme a vontade e o valor que é para Deus nessa terra. Glória a Jesus. Olha só. Segundo, Deus, olha só, Deus vê as coisas de forma diferente. Segundo, Deus vê as coisas de forma diferente. Deus não vê as coisas da forma que eu e você vê. A forma que Deus ele vê as coisas é uma forma diferente e linda. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, na parte B, né? O irmão vai colocar aqui, mas eu já vou adiantando. Fala que Samuel, o profeta, ele foi escolher ali no capítulo 16, no versículo 7, 16, 7, ele diz o seguinte, ele diz, porém o Senhor disse a Samuel, deixa o irmão colocar aqui que a gente vai ler em nome de Jesus. Ok. Porém, o Senhor disse a Samuel, né? Glória a Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Como o Senhor não vê o homem, olha só, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. A forma que Deus vê é diferente. A forma que Deus olha é a forma diferente, minha e sua. Ou seja, no momento em que essa viúva ela trazia a sua oferta, talvez ninguém olhasse para ela ou desse valor no que ela estava trazendo. Mas como Deus ele vê da forma diferenciada, então Jesus ele viu e ele trouxe aquela viúva como exemplo para os discípulos, para mim e para você hoje, que ela deu o melhor. A melhor oferta foi dela, por causa do coração daquela viúva, por causa daquilo que estava no coração daquela viúva e como ela estava trazendo aquela oferta. Ou seja, Deus vê quando e como, ou seja, Deus vê como eu trago a minha oferta, o Senhor vê como eu trago o meu dízimo, mas o Senhor vê como eu entrego a minha vida, que é acima de tudo, para Ele. Como eu me dedico a Ele. Como eu faço as coisas para agradar a Ele. Como eu faço as coisas que têm valor para Deus. Trazer as coisas de forma que tem valor para o Senhor. Samuel aqui, ele é alertado pelo Senhor. Ele diz, não, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu não vejo como os homens vê. Eu vejo o coração do homem primeiro. Eu sondo é o coração. Eu vou no coração do homem, começo a sondar ele no coração. Então, Deus viu que aquele irmão de Davi, mesmo com toda a estatura, mesmo que chamasse a atenção do homem pela sua diferença que ele fazia no tamanho, na grandeza e nas vestes de soldado, sei lá, ou seja, para Deus ele não fazia nenhuma diferença. Quem fazia diferença ali era Davi, pela forma de como ele se comportava, pela forma de como ele agia diante de Deus. Olha só, Isaías 55, 8, 9, para a glória de Deus. Deus vê as coisas de forma diferente do homem. Deus não vê as coisas da forma que eu e você vê. Isaías 55, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, 55, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, 8 e 9 nós vamos ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê as coisas de forma diferente do que o homem vê. Ou seja, mas para o homem ver as coisas da forma como Deus vê, a mente do homem ela precisa ser renovada para que ele possa entender e ver as coisas da forma que Deus vê. Olha só, Coríntios diz, no capítulo, não precisa abrir, mas no livro de Coríntios, se eu não me engano, no 1 Coríntios, capítulo 2, se eu não me engano, mas o versículo eu conheço muito bem, que diz o seguinte, a partir do versículo 12, vamos lá no 12, lá embaixo, para ver se é o... ok. Qual... Aleluia.
Deve ser o 2 Coríntios 2. 2 Coríntios. Vamos ver se é o 2 Coríntios, capítulo 12. 2, perdão, é 2. O 12, lá embaixo. Não. É o primeiro mesmo. Glória a Deus. É o primeiro, nós vamos ler o 1 Coríntios, capítulo 2. Eu falei o Cláudio 12, mas é 1 Coríntios 12, para a glória de Jesus. Vamos lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos achar. Glória a Jesus. Esse é o segundo. É o 2, capítulo 2. Vamos lá. Ok, é o 14, versículo 14 aqui, ó. Ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Olha só, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ou seja, para o homem entender as coisas de Deus, ele precisa renovar sua mente. E para o homem renovar a sua mente, é preciso se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, é preciso ter a mente de Cristo, é preciso adquirir a mente do Senhor. Ou seja, Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Ou seja, há uma diferença muito grande da forma de pensar do homem e da forma de pensar de Deus. Ou seja, os nossos pensamentos, o pensamento do homem natural, ou seja, o entendimento do homem natural, ele é diferente, ele só consegue entender as coisas de Deus, ele só consegue discernir as coisas de Deus por meio do Espírito Santo na sua vida. O homem natural é o homem que ainda não tem Jesus Cristo, o homem natural é ainda que não tem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para que haja a revelação da palavra, ou seja, a verdade revelada a ele, para que ele entenda a mente de Deus. Olha só, Jesus, ele fala, Paulo ele fala, quem conheceu a mente de Deus, ou seja, para que possa instruí-lo. Ou seja, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, quando nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós passamos a ter a mente de Deus na nossa vida, nós começamos a ver as coisas da forma que Deus vê, a agir da forma que Deus poderia, que agíssemos. Ou seja, olha só o que diz em Romanos, no capítulo 12, para que você possa entender. Capítulo 12, no versículo 2, para a glória de Jesus. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Romanos, isso aí, no 2 ele diz o seguinte, mas vamos ler o 1. O 1 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do nosso entendimento, que possamos entender as coisas da forma que deve ser entendida, e em relação a Deus e a sua palavra, em relação ao homem, porque Deus, ele olha de forma diferente, ele vê as coisas de uma forma diferente da forma que o homem vê. Mas quando nós temos Cristo, quando nós temos a palavra, quando nós temos o Espírito Santo, nós voltamos a ter essa semelhança de Deus que fomos criados no Jardim do Éden, porque o pecado, ele introduzido no homem, por causa da desobediência, ele tirou essa semelhança do homem, mas Jesus Cristo, ele veio por meio da graça, essa semelhança, ela foi novamente introduzida no homem, pelo poder da palavra, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, pelo novo nascimento, ou seja, o novo nascimento é nascer da água do Espírito, é ter uma renovação de mente, é tornar-se uma nova criatura, e tornando a nova criatura, torna-se o quê? A semelhança de Deus pela unidade em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós alcançamos essa semelhança de Deus, nós alcançamos o entendimento da palavra e da verdade, e passamos a ver as coisas da forma que tem valor para Deus. Ou seja, muitas coisas no mundo têm valor para o homem, mas para Deus não. Para Deus só tem valor uma vida regenerada. Para Deus só tem valor uma vida que reconhece Ele como Deus. Não estou dizendo que Deus não ama as vidas, entenda bem. Não estou dizendo que Deus, até consertando, não estou dizendo que Deus não ama a mim e a você e a ímpio, ou seja lá quem for que está longe de Jesus Cristo, porque Ele morreu por todos. Mas o que eu quero dizer, o que vai agradar a Deus e o que tem valor para Deus são a diferença que nós fazemos
por viver a sua palavra, é a diferença que fazemos por viver os seus decretos, os seus propósitos nessa terra, por procurar viver o propósito de Deus, que o propósito de Deus é que eu tenha a semelhança dele, é que eu alcance a semelhança dele por meio de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo ele veio para que o homem volte a ter a semelhança de Deus, como ele foi criado no Jardim do Éden. Ou seja, a semelhança de Deus. Nós entendemos que a semelhança de Deus é ver as coisas da forma que Deus vê. Por isso, precisamos clamar ao Senhor, por essa plenitude do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos enxergar as coisas e discernir pelo Espírito Santo. Discernir pelo Espírito na nossa vida. E aí entendemos que teremos a mente de Deus, porque o Espírito Santo é quem revela Deus. Por meio da palavra que é Jesus Cristo, é que revela ao Senhor, que revela a verdade. Porque o Espírito do homem é que sonda o homem, que conhece os pensamentos do homem. Os seus pensamentos eu não conheço, mas o Espírito seu conhece. Então, as coisas da mente de Deus, quem conhece é o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela a quem a Deus permite, aqueles que têm Jesus Cristo, aqueles que aceitam o Senhor Jesus e começam a caminhar com ele, e recebe o Espírito Santo, e recebe a plenitude, e recebe a palavra de Deus, e aí tem a mente renovada. Então, para pensar como Deus pensa, é preciso renovar a mente, porque a mente carnal anda distante de Deus e não faz o que tem valor para Deus, e não faz a diferença nessa terra. Mas aqueles que têm a mente de Cristo faz a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Olha só, o que tem valor para Deus não tem valor para o mundo, e o que tem valor para o mundo não tem valor para Deus. Olha só, para aquelas pessoas que estavam ali observando, ou que estivessem ali observando, ou qualquer homem que estivesse ali observando, com certeza iria dizer que aqueles homens, aqueles que deram tanta oferta, aqueles que abençoaram com uma quantidade tão alta, não é a quantidade, ou pouco ou muito, que é algo que vai agradar a Deus, ou que é algo que esteja certo, mas a forma de como está sendo dado. Por exemplo, como esses homens, eles estavam dando do que sobrava. Não havia nada ali que impedisse deles dar aquilo ali, ou seja, poderia ter, mas eles estavam dando daquilo que sobrava, enfim. E a viuvinha não, ela estava dando daquilo que ela tinha só aquela única moeda. Então, nós aprendemos que quando nós queremos fazer a diferença, quando nós estamos fazendo a diferença no mundo que estamos fazendo, diante dessa atitude, nós podemos ver que todos poderiam aplaudir aqueles que estão dando muito, por causa da visão que o homem vê. Mas Deus, como ele sonda todos os corações, para ele era a viuvinha. Agora, olha só, o que tem valor para Deus não tem para o mundo. Olha só o que diz aqui. Para o mundo, a vida do homem não tem valor. Para o sistema do mundo, a vida do homem não tem valor. E nós poderemos até levar em conta todas as coisas que estão acontecendo hoje no nosso dia e que já vinha acontecendo há longos anos. Por exemplo, a falta de amor, a vida de uma pessoa, como ela não tem valor para o mundo. Ou seja, as pessoas, elas matam por qualquer motivo, as pessoas, elas se agridem por qualquer motivo, e as pessoas se odeiam por qualquer motivo. E tudo isso é fruto da carne, porque o fruto do Espírito, ele é oposto. Ou seja, o mundo e Deus, eles são inimigos. Em Tiago 4, no versículo 4, quer ver? Vamos ler aí. Tiago 4, versículo 4, ele diz o seguinte. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, o mundo jaz no maligno, desse mundo que nós estamos falando, de um mundo que jaz no pecado, que quem domina é o pecado. No mundo em que a vida, a pessoa está distante dos princípios de Deus. Quem faz amizade com este mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, para o mundo, aquilo que é de Deus é inimigo do mundo. Ou seja, para Deus, aquilo que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Segundo o capítulo 4, versículo 4 de Tiago. Ou seja, aquele que constitui-se amigo do mundo,
ou seja, se torna inimigo, se constitui inimizade contra Deus. Ou seja, para o mundo, o que tem valor para o mundo, não tem valor para Deus. Ou seja, o pecado não tem valor para Deus. A desobediência não tem valor para Deus. A forma de como adoramos a Deus mundano não tem valor para ele, não chega até ele. Ou seja, a forma de como tratamos muitas vezes as pessoas não tem valor para Deus. O mundo que nós estamos vivendo, onde cada um é por si, não tem valor para Deus. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo em frieza de amor, falta de comunhão, ou seja, falta de unidade. Tudo isso traz, não agrada e não tem valor para o Senhor. Olha só o que diz aí também no livro de 1 João 4, versículo 9, em nome de Jesus. Presta atenção, a nossa vida tem valor para Deus, mas para o mundo não tem valor. Olha só, João 4, versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus foi manifestado por meio de Jesus Cristo, por amor de nós, foi manifestado unigênito no mundo, ou seja, para que vivamos, para que tivéssemos vida. E se a gente for em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo que João 3,16 está falando, e o mundo que está falando, o mundo de João 3,16 está falando, é o mundo no sentido humano, pessoas. Deus amou as vidas, Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos valor para Deus. O homem tem valor para Deus, mas para o mundo não tem valor. Ou seja, o sistema do mundo ele trabalha para destruir o homem. A mentira trabalha para destruir o homem. Tudo que há no mundo é ao contrário da vontade de Deus. Tudo que está no mundo é oposto à vontade do Senhor. Então, o mundo ele trabalha para destruir o homem. Olha só o que tem aí no Salmo 84:10, em nome de Jesus. Presta atenção, o que tem valor para Deus não tem valor para o mundo. O que tem valor para o mundo não tem valor para Deus. Olha só, Salmo 84:10, ele diz o seguinte: porque vale mais um dia nos teus atos do que mil fora. Ou seja, preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas dos ímpios. Ou seja, vale o quê? Vale mais um dia nos teus atos do que 1000 fora dos atos de Deus, fora da presença de Deus. Ou seja, nós temos um valor para Deus. E quando nós entendemos esse valor que Deus nos dá, nós precisamos entender o valor que é estar na presença de Deus. O salmista entendia isso. E ele diz que valia mais um dia na presença do Senhor do que 1000 fora. Ou seja, valia esforçar-se e enfrentar tudo para ter um momento com Deus. Enfrentar todos os obstáculos para ter um único momento com o Senhor. Para o salmista, eu entendo que ele está dizendo, vale mais um dia, ou seja, vale eu me esforçar 1000 vezes para estar na tua presença um dia, do que deixar de enfrentar, deixar de lutar para estar na tua presença. Vale um dia na tua presença do que 1000 fora, junto com os ímpios. Ou seja, um momento com Deus, um momento na presença do Senhor, valia muito para o salmista. Quando a nossa mente é renovada, nós entendemos a importância de estar na presença de Deus. Quando a nossa mente é renovada e nós alcançamos a mente de Cristo e nós alcançamos o propósito de Deus, que é essa semelhança com Ele, nós passamos a ver as coisas da forma que Deus vê. Nós não olhamos para as coisas da forma carnal, mas olhamos para as coisas de forma espiritual. Conseguimos ver da forma que Deus gostaria de que eu e você pudéssemos enxergar as coisas. Ou seja, a forma em que possa agradar a Deus. E quando eu consigo ver as coisas da forma que Deus vê, então eu procuro viver uma vida da forma que tem valor para Deus. Da forma que para Deus tem valor e para o mundo não tem valor. Olha só o que diz em João 17, a partir do versículo 14. João 17, a partir do versículo 14, olha só o que diz aí. Glória ao nosso Deus. A partir do versículo 14, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No 18 ainda diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o mundo aqui, Jesus já diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo o quê? Os odiou. Porque do mundo eles não são assim como eu do mundo não sou. Deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Deus. A nossa terra, ela não é mais aqui, ela é celestial. Não sei se você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos mais a um mundo de pecado, nós não pertencemos mais a um mundo egoísta, nós não pertencemos mais a um mundo hipócrita, nós não pertencemos mais a um mundo de mentira, mas nós pertencemos à verdade que santifica. Nós pertencemos ao mundo em que esse mundo é o mundo em que só vive aqueles que têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, quem tem a mente do Senhor, é quem tem o Espírito Santo, ou seja, consegue viver na terra um pedacinho do céu, consegue viver na terra um momento com Deus, uma intimidade com o Senhor. Ou seja, não que quem tem Cristo ou quem tem o Espírito Santo está aqui nessa terra, não passa por vento, por tempestade, por luta, mas como eu tenho frisado aqui, que quando nós estamos em Cristo, ou seja, temos a dificuldade, temos as lutas, mas alcançamos a vitória. Ou seja, essa vida é para enfrentar as lutas mesmo, para que venha a vitória. E todo aquele que está vivendo o propósito de Deus nessa terra, que é a semelhança dele, então essas pessoas, nós alcançaremos a salvação, que é estar com Cristo para a eternidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, o que tem valor para Deus não tem valor para o mundo. Ou seja, a sua vida para o mundo não tem valor. O que o mundo quer é destruir ela. O que o mundo quer é acabar com ela. Quantas pessoas deixam de dar atenção à palavra de Deus e estão vivendo uma vida em um buraco, em um poço em que não estão conseguindo sair. Ou seja, de depressão, de tristeza, de decepção, de angústia e de todo tipo de luta que estão passando. Ou seja, por quê? Porque esse sistema do mundo quer destruir essas pessoas. Pessoas que muitas das vezes perderam algo e que agora não estão conseguindo superar isso. Por quê? Porque o mundo quer massacrar as vidas. Mas quando você tem a mente de Cristo, você entende uma coisa, que você pode perder tudo nessa vida, mas não pode perder a Ele. Não pode perder a Ele. Não pode perder esse momento de fazer a vontade dEle. É de fazer aquilo que tem valor para Deus. Entenda bem, nós não pertencemos a esse mundo. O mundo nos odiou. E olha só, o mundo nos odiou. E o mundo, ele vem oferecendo coisas a nós. E oferece para nos destruir, para acabar conosco. Ou seja, estamos vivendo um tempo em que as pessoas que estão longe de Deus não estão preocupadas com ninguém. Por exemplo, as autoridades, poucos estão preocupados com as pessoas simples, as pessoas que necessitam do socorro. Ou seja, estão preocupados com os seus status, com a sua posição, estão preocupados com a sua vida no mundo que estão vivendo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Estando com Deus, entendendo o princípio de Deus, entendemos que a nossa vida aqui é passageira. Entendemos que não estamos aqui para ficar. Deus tem lugar para nós. João 14, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Eu vou preparar lugar e volto para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejam lá vocês comigo também. Olha só, no 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na hora do almoço aqui em casa, nós oramos, eu ministrei essa palavra para nós aqui, para minha esposa, meu filho, Jair. Nós estávamos compartilhando a palavra aqui. E na hora do almoço eu falei para eles uma coisa. Jesus está voltando para nos levar para casa. Jesus está voltando para nos levar para casa. Aqui não é a nossa casa.
Ele está vindo nos buscar. Ele está vindo nos buscar porque aqui não é nossa casa. A nossa casa é celestial e ela já está preparada para que a gente possa estar lá. E eu fiz um exemplo, eu trouxe um exemplo para que eles pudessem entender melhor. Eu sei que você assiste filme de coisa e tal, mas olha só. Um time, um soldado, eles vão para uma missão de resgate ou qualquer coisa. E naquela missão que eles vão fazer, eles têm um acordo com suas autoridades de haver um resgate em certo lugar. Eu já assisti filme com essa história, eu estou contando aqui. E eles resgatam aquela pessoa e vão encontrar com o resgate em um certo local, combinado para que ali fossem encontrados ali, no horário certo, na hora certa, para que fossem levados para casa salvos. Nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão nessa terra. Está chegando a hora de completar ela e voltar para o encontro, para o lugar do encontro da partida para casa. É nesse lugar que nós vamos encontrar com Jesus. E é lá que ele vai nos resgatar e levar para casa. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de um encontro que nós vamos ter com Deus no arrebatamento. É nesse encontro que Jesus vai vir resgatar a sua igreja, levar a sua igreja. E nós não moramos aqui. Mas Jesus está vindo nos buscar para nos levar para casa. Nós vamos para casa. Olha só, estamos vivendo um tempo, e o quarto, para terminar, ele diz assim: temos que fazer o que tem valor para Deus. Nós temos que fazer o que tem valor para o Senhor. Porque não adianta eu fazer uma coisa bonita para você. Não adianta eu chegar com um prato de comida para você. Não adianta eu fazer as obras nessa terra sem que eu não venha manifestar a minha fé também. A minha fé, ela é acompanhada com uma confiança, ela é acompanhada com uma certeza e uma esperança. A minha fé, ela em Cristo, ela é acompanhada com obras, mas a minha fé, ela é acompanhada com ação e atitude que agrada e tem valor para Deus. Então, nós precisamos entender que nós, homens na terra, precisamos fazer aquilo que é valoroso para Deus, que tem valor para Deus. Nós temos que andar na contramão com o mundo e na mesma mão com Deus. Vá de contramão ao mundo, mas não vá de contramão ao Deus poderoso. Porque de contramão ao mundo você alcança a vitória, mas de contramão a Deus, as consequências é muito dolorosa. Eu quero terminar dizendo que temos que fazer o que tem valor para Deus. Em toda a sua vida, faça aquilo que tem valor para o Senhor. Em toda a sua vida, dedique a Deus e faça e haja de forma que vai ter valor para Deus. Não deixe o teu coração se enganar, mas deixe que o seu coração esteja dominado pela presença de Deus. Olha só, no livro de Salmo 143, no livro de Salmo 143, em nome de Jesus, segura aí, Salmo 143, no versículo 10, olha só o que o salmista diz nesse capítulo, nesse versículo. Glória a Jesus. Ele diz assim, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Faça. Vamos fazer o que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é fazer a vontade de Deus. Sabe, Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não adianta fazer tanta coisa, mas não fazer a vontade de Deus. Porque ele disse que não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Pai. Ou seja, não adianta dizer Senhor, Senhor. Não entrará no reino dos céus só aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai. Para fazer aquilo que tem valor para Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. Olha só, no versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 17, 1 João 2, 17, ele diz assim, olha só o que diz em João 2, 17. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna. Tem passagem direta para a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa. Para fazer a diferença nessa vida, é preciso fazer a vontade de Deus. Fazer a diferença, eu já disse, não é ter status, não é ter fama, não é ostentação. Isso não é diferença que agrada a Deus. Ostentação, status, isso não tem valor para o Senhor. O que tem valor para Deus é fazer a vontade dele. Se eu quero fazer a diferença, eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu alcanço a vida eterna. Porque a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 17, que tudo no mundo passa, e até a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele pode até perecer essa primeira morte, mas ele terá a vida eterna. Ele não perece a segunda morte. Ele terá a vida eterna. Ele viverá eternamente. Subirá com o Senhor, será arrebatado, levado a casa, para casa. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós devemos lutar e perseverar para voltar de onde nós saímos. Porque Jesus disse que é o caminho, ninguém vem a Deus se não ser por ele. Então, se eu quero voltar para casa, que é em Deus, é por meio de Jesus Cristo. E é fazer a vontade dele. Olha só o que diz em João 9:31. João, livro de João 9:31, para a gente orar em nome de Jesus. João 9:31. Glória a Deus. Ele diz assim. Glória a Deus. 31. Ele diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Olha que coisa linda. Nós terminamos aqui falando que nós devemos fazer o que tem valor para Deus. E o que tem valor para Deus é fazer a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus nos ouve. Mas olha só o que João ele fala, o que o livro de João fala no capítulo 9, versículo 31. Quem é temente se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. É tempo da igreja temer a Deus. É tempo do cristão, do homem, parar de correr atrás de ostentação, de status, de fama e começar a temer a Deus. Começar a fazer a vontade de Deus. Essa viúva, ela tinha uma pequena moeda, mas ela não se intimidou com quem estava dando mais. Ela simplesmente agiu e levou as suas pequenas moedas. Eu entendo aqui que nós precisamos ser corajosos, ter força, bom ânimo e prosseguir em direção a fazer aquilo que é o foco em fazer aquilo que é importante, que tem valor para Deus. Não deixar com que nada desse mundo venha nos intimidar, mas agir de forma que agrade a Deus e que chama a atenção do Senhor. Essa viúva chamou a atenção de Deus. E eu e você precisamos chamar a atenção de Deus. Precisamos fazer a diferença. Precisamos viver fazendo a diferença. E fazer a diferença é fazer a vontade do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. É estar preparado para que quando Ele voltar, possamos nos encontrar com Ele no lugar marcado de encontro. E Jesus disse, o lugar marcado de encontro, vigiai-vos e orai. Esteja percebidos, porque daquele dia não sabeis a hora, não sabeis o dia nem a hora, em que virá o Filho do Homem. Olha só, igreja, é tempo de fazer a diferença. É tempo de fazer a diferença. Aquela viúvinha fez a sua diferença. Vamos fazer a nossa diferença. É importante para Deus como estamos agindo nesta vida. É importante para Deus como estamos fazendo a sua obra aqui. É importante para Deus como estamos vivendo os seus propósitos, os seus estatutos nessa vida. Jesus estava olhando como e não quanto estavam trazendo, mas como estavam trazendo. Deus está atento. Como estamos vivendo a nossa vida nessa terra? Como estamos vivendo o nosso relacionamento nessa terra? Será que você tem vivido de cabeça baixa, desanimado, sem ânimo? Sendo que você tem todo
o argumento para viver uma vida regozijando-nos na alegria do Senhor. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus, diz a palavra. Em todo tempo, dai glória ao Senhor. A Bíblia diz que em todo tempo estejamos orando, em oração ao Senhor. Ou seja, a vida que nós vivemos aqui não significa que não vamos passar por um momento por sermos cristãos difícil, mas significa como eu vou agir dentro desse momento. Como eu vou fazer? Como eu vou agir dentro desse momento? Eu vou me intimidar ou eu vou prosseguir, fazer a diferença? Imagina aquela viuvinha lançou as suas ofertas dentro do gasofilaço. Para o homem não fez nenhuma diferença. Eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei imaginando. Abriu o gasofilaço, pegou todas as ofertas grandes, aquelas moedinhas, às vezes a pessoa nem deu muito crédito para ela. Mas olha só, a viúva do azeite que Eliseu aumentou, ela chegou e falou para ele, eu não tenho nada em casa, só tem uma botija de azeite. Mas olha só, não foi a botija de azeite que fez o milagre, mas foi a ação daquela viúva. O desejo de receber o milagre, ao desejo de receber e obedecendo para receber e agindo para receber. Foi como ela fez. Ela ouviu a palavra e ela fez. E de acordo com o profeta falou por ser a boca de Deus, ela fez. Nós vamos alcançar a salvação se fizermos de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Fazer a sua vontade. Esse é o propósito, fazer a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que tem valor para o Senhor. Vou focar mais uma vez, bem forte. Faça o que tem valor para Deus. Eu vou te dizer uma coisa, o que tem valor para Deus não tem valor para o mundo. Não tem valor para o mundo. Para o mundo não tem valor nenhum. Como o mundo nos vê, como o mundo via os discípulos, foram perseguidos, foram maltratados, mas uma coisa eles deixaram, a diferença. Fizeram a diferença. Perseveraram. Olha só, sabe por que o mundo não nos ama? Nós não pertencemos a ele. A nossa casa não é aqui. E o nosso Pai vai nos buscar para levar para casa. Estamos num lugar que não nos pertence mais. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aqui. Mas enquanto você e eu vivermos aqui, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer a diferença para glorificar o nome dele. Pense nisso. Tudo que está vindo aí na sua mente, que não tem valor para Deus, não faça. Tudo que está vindo em sua mente, que de acordo com a palavra tem valor para Deus, faça. Faça para a glória dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero orar contigo aqui nesse momento, deixando forte aqui essa palavra, fazendo a diferença. Precisamos fazer todos os dias a diferença. Olha só, quero terminar dizendo que quem tem a mente renovada não é mais influenciado com esse mundo, mas é influenciado com a palavra de Deus. Pense bem o que Paulo alertou aos Romanos na carta, as cartas de Romanos. Quem tem a mente renovada não é influenciado mais com o mundo, mas é influenciado com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Pense nisso. Se você tem a mente renovada, o mundo não te influencia mais, ele não te chama mais a atenção. Ele não te atrai mais. Não tem atração para você o mundo. Porque tua mente é renovada, você pensa como Deus agora. Não estou dizendo que você é Deus, preste atenção. Mas você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz a revelação da verdade em tua vida. E a nossa mente agora pensa como Deus quer que eu pense em você. Nas coisas de cima. Que eu busque as coisas do alto, como Colossenses diz. A nossa mente em Cristo Jesus me faz agradar a Deus.